Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos reunidos para estudarmos o livro O Consolador. Nós hoje iremos retomar a questão de número 278 e hoje é exatamente 29 de julho de 2019. Vamos envolver o nosso querido amigo Valdeir, carinhosamente chamado professor, para fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, nós, os aprendizes da vida, queremos pedir-te humildemente que nos envolvas com a tua luminosidade, através da presença amiga de teus mensageiros, nos inspirando, nos estimulando, porque por agora ainda e muito tempo, ainda não dispomos de luz própria, Senhor. E muitas vezes caímos nos desvãos da vida, da dúvida, da inconsequência, impetrando os mesmos erros seculares. Por isso, Senhor, estende tua destra luminosa sobre nós e abençoa-nos, para que ao nosso turno, nos esforçando a cada dia um pouco mais, sejamos dignos da tua bênção, da tua paz, da tua luz. Que assim seja, Jesus. Muito bem. Então vamos lá? Questão 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? O nosso Emmanuel responde assim, no livro Consolador. Além dos ensinamentos legados por um Elias, que é um profeta, ou um Jeremias, outro profeta do Antigo Testamento, temos de convir que numerosos missionários do plano superior procederam à vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Então aqui ele já amplia. Porque a pergunta era se nós deveríamos considerar apenas como os profetas, somente aqueles a que estão sendo citados no Velho Testamento. Essa é a pergunta. E ele já começa assim respondendo que, além dos ensinamentos legados por um Elias ou por um Jeremias, que eram os profetas citados no Antigo Testamento, na Torá, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda de Jesus, distribuindo no mundo o pão, que é o alimento espiritual de suas verdades eternas. Shakyamuni, vocês sabem quem é? É o Buda. É o Siddhartha. Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama, o nosso Buda, ele nasceu no Nepal no ano de 563 a.C. e veio à desencarnação em 483 a.C., regiões ali do Himalaia. Shakyamuni. Estou lendo conforme como está escrito, não sei a pronúncia. Então esse é o nosso Buda, Siddhartha Gautama. Então ele também é um profeta. Temos um Confúcio, filósofo chinês, Confúcio, filósofo chinês, também quase no mesmo período de Buda. Nasceu em 551 a.C. e veio à desencarnação em 479 a.C., tá? Confúcio, filósofo chinês,
O Oriente, ele recebeu um número muito grande de espíritos superiores, né, de enviados realmente. Ele cita também um Sócrates. Sócrates é de Atenas, nascimento dele é aproximadamente 469 a.C. e a desencarnação dele em 399 a.C., tá bom? O nosso Sócrates. Então, vamos lá. Um Buda, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Desenvolveram-se distantes do ambiente e dos costumes israelitas. Pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, enquanto nós tivemos no Siddhartha Gautama, o próprio Confúcio e o próprio Sócrates, ele diz assim, que a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel, aí falando já dos profetas da Torá, foram chamados a trabalhar, nesse caso, mais particularmente, pelo progresso religioso do mundo. Siddhartha Gautama, essa espiritualização, né? O filósofo chinês também, esse movimento de espiritualização. Atenas, nós temos nosso Sócrates, essa filosofia, essa arte de pensar e de se questionar. E nós vamos encontrar realmente no judaísmo esse processo da religiosidade, da religião, desse movimento do homem com Deus. Entendeu? Vamos 279. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdote dos crentes da lei. Então, primeiro ele perguntou dos profetas. Ele disse que profeta não se limitava só aos que estão no Velho Testamento. E ele citou 3, que foi Buda, Confúcio e Sócrates. Aí agora ele fez o movimento. Os profetas hebraicos, está se referindo só aos profetas hebraicos, representavam um papel de sacerdotes dos crentes da lei judaica? Vamos ver se eles eram tratados como sacerdotes. Aí o nosso Emmanuel vem assim. Em todos os tempos houve a mais funda diferença entre sacerdócio e o profetismo. Os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo às convenções sociais. Esse movimento os sacerdotes faziam. Tinha que usar uma roupa específica, tinha que seguir todo um ritual. Um sacerdote jamais poderia tocar em alguém morto. Era todo um ritual para um sacerdote. Por isso que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o sacerdote passa bem longe. Porque o homem estava desmaiado, mas ele não sabia se o homem estava morto ou desmaiado. Então ele não podia tocar. Se ele tocasse, ele teria que voltar ao templo e fazer todo o processo de purificação externa. São atos externos, né? Que nós temos um pouco disso. A gente ainda carrega essa crença de que é necessário tomar um banho disso, um banho daquilo, dar 3 pulos não sei aonde, fazer não sei o que. Sabe, essas besteiras, essas crendices, que ainda a humanidade terrena ainda cultua muito isso. Ainda não entendeu? A mesma coisa, a gente acha que tomar um passe vai limpar tudo. Eu não sei quem disse que passe vem acompanhado de Ajax. Não tem absolutamente nada a ver, não limpa nada. O passe, ele nos ajuda, nos equilibra, mas se nós sairmos do passe e voltarmos à nossa mesma atitude, vocês tenham certeza que vai ficar mais sujo do que antes, se a gente for usar esse termo de sujeira. Então é uma questão realmente de mudança psíquica, mudança moral, entendeu? Então ele diz: os antigos profetas de Israel nunca se caracterizaram por qualquer expressão de servilismo
às convenções sociais e aos interesses econômicos. Nunca, 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 nunca. Tão ao gosto do sacerdócio organizado em todas as eras e em todos os lugares. Então ele já deixa bem claro que o ser profeta não necessariamente transforma aquele ser humano em um sacerdote, porque ele diz que o sacerdote ele vem acompanhado aqui, nunca se caracterizam por qualquer expressão de servilismo, porque o sacerdócio ele vem acompanhado de convenções sociais aos interesses econômicos. Tão ao gosto do sacerdócio. Extremamente dedicados ao esforço próprio, não viviam do altar de sua fé, mas do trabalho edificante. Olha só, extremamente dedicada ao esforço próprio, ou seja, ao trabalho para se sustentar, não viviam do altar de sua fé, não ganhavam dinheiro do sacerdócio. E aqui, de uma forma muito, muito leve, o nosso querido Emmanuel está explicando a diferença entre um profeta e um sacerdote. O sacerdote, ele se movimenta em convenções sociais, em atos externos e ainda vive financeiramente daquilo. Ele coloca no termo aqui, do altar de sua fé. Então, extremamente dedicado ao esforço próprio, não viviam os profetas do altar de sua fé, mas do trabalho edificante, fosse na indumentária dos escravos oprimidos, ou no insulamento do deserto que as suas aspirações religiosas sabiam povoar de um santo dinamismo construtivo. Seja um profeta como escravo, mas ele estava trabalhando, ou seja um profeta aquele que se isola e vai para o meio do deserto, mas eles assim estão trabalhando e não vive financeiramente disso. Eu acho assim um absurdo comercializar a religião. Nós vamos ver nosso Senhor Jesus, quando ele nos diz: o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça, mostrando bem claro que ele não tinha absolutamente nada. Apesar de ser um Cristo, ele não barganhava com ninguém. E esse é o cuidado que nós temos que ter quando lidamos com dinheiro dentro da instituição. E normalmente o povo tem uma tendência muito grande de achar que tem que viver da fé. A gente vê Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, aquele que divulgou o cristianismo, ele, em hipótese alguma, queria ser um peso a qualquer ser. Ele já chegava e já montava a sua tenda. Mas o pessoal, para se beneficiar, consegue dar nó e pingo d'água no Novo Testamento e inserir ali que o sacerdote deve receber por fazer. Dai de graça o que de graça recebeste. E a gente acha que deve mesmo. Mas vamos lá, cada um presta conta daquilo que escolheu, daquilo que fez, né? Certo? 280. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Ou seja, Jesus continua mandando profetas para nos trazer luz. Vamos ver a resposta? Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor. Em tempo algum. Na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos.
Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Não é necessário que volte Elias, que volte Jeremias. Não é assim, tá? Você imagina a quantidade de espíritos superiores que existem no mundo espiritual, espíritos realmente aptos a vir trazer lições para a gente? Não são sempre os mesmos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsando-vos a evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e até mesmo da arte. São os enviados, porque quando a gente fala em progresso, a gente vê progresso moral e progresso intelectual. Progresso da arte também. Olha, às vezes eu fico pensando, essas criaturas que vieram e que trouxeram um avanço na tecnologia, um avanço. Olha, hoje a gente não para pensar muito no significado, mas essas redes sociais conseguiram unir o mundo. As redes sociais uniram os mundos, uniram pessoas distantes. A rede social, ela consegue eleger presidente. Uma rede social, ela consegue de repente fazer uma denúncia de uma forma muito rápida e de certa forma ela tirou o poder, o monopólio de quem estava com o microfone nas mãos. Telefone celular, esse aparelho móvel que para onde você vai você pode se comunicar. Essa criatura que inventou o WhatsApp, que você consegue falar com a criatura e ver a criatura que está no Japão. Olha, uma viagem demorava 60, 90 dias para chegar. As viagens eram muito longas, agora nós temos meios de transporte bem mais rápidos. Isso vai crescendo, isso é um fato que vai crescendo. Mas é para nós percebermos o processo de evolução da ciência, isso não caiu. Foram enviados seres para nos ajudar nesse processo. Por isso que ele coloca na ciência, na própria filosofia, nessa arte de pensar, na literatura. Aí você vai dizer, Conceição, esse povo deu uma desaparecida da terra. Da filosofia, da literatura e da arte, realmente. Mas não se preocupe não que está chegando uma galera de novo. Porque a gente fala sumiram, porque hoje em dia a gente não encontra arte. A gente encontra aberração. A dança, ela se tornou uma verdadeira aberração. Então, assim, eu estou falando a nível do que faz sucesso. É tipo assim, o que agrada a sociedade. Então, nós estamos, por isso que nós chamamos nesse momento de transição planetária, né? É o momento da transição. Mas que está chegando um grande número de espíritos que irão fazer a diferença, isso aí nós não temos dúvida. Levantando-vos o pensamento abatido para a maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontraram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem. Está retratando, ele está aqui chamando a atenção lá para o Antigo Testamento. É a Torá. Mas ainda são obrigados, esses profetas, a viver no deserto das cidades tumultuosas. Olha só o deserto. Eu achei lindo esse final aqui. Deserto das cidades tumultuosas. Por quê? Deserto é um ambiente de solidão. E esse movimento, essa loucura, esses espíritos, quando chegam, se sentem verdadeiros sozinhos. Tem mais. Entre corações indiferentes e incompreensíveis, porque não conseguem compreendê-los. Cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, das pessoas que convivem com ele.
que são do tempo dele. Nós vamos ver isso na figura de todos os enviados. Nós vimos isso na figura do nosso Chico, vimos isso na figura do nosso Francisco de Assis, vimos isso acontecer com o nosso querido Mahatma Gandhi, vimos isso acontecer com a nossa Madre Teresa de Calcutá. Se a gente for ficar aqui, a gente vai falar vários que foram realmente incompreendidos pelo povo, realmente, pelos seus contemporâneos. Não conseguiram. E ele diz, pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhes impõe o pelourinho e o sacrifício. Lembra do pelourinho? Lembra lá onde os escravos, a coluna de pedra que você ali era amarrada e olha, chicoteada? E é normalmente o que nós fazemos com esses missionários, chamados aqui de profeta, porque a gente não compreende, a gente não consegue compreender. O amor de Jesus, todavia, é o vigor, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra do trabalho e realização. Então, apesar de todos esses maltratos a esses missionários, é em Jesus que eles têm todo o vigor para continuar e perseverar. Que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização. E, sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo. Almas o quê? Porque ninguém pensa como eles. Atravessam o mundo, distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias, ignorantes da raça humana. A gente estudando o livro Libertação, essa semana é a palestra do Flacos. Pelo amor de Deus, é para acabar. Se você vê realmente a forma com que ele chama a atenção da humanidade terrena, e há quantos milênios nós nos debatendo na ignorância, no crime, sabe? É impressionante mesmo. Ele fala bem forte mesmo, essa fala dele, essa palestra dele no livro Libertação. Finalizando, ele fala 281. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico. Ou seja, é bom fazer a leitura do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, no nosso ambiente doméstico. Vamos ver a resposta? Essa leitura é sempre útil. Nós espíritas temos por hábito fazer o culto do Evangelho no lar, não é isso? Essa leitura é sempre útil e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível, porque se tiver ali espíritos em torno, irão ouvir também, que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Trocando em miúdo, ele dizendo assim, olha, o Evangelho ele não vai fazer milagre, mas a semente está sendo plantada. No futuro, isso vai ser germinado. E ele diz que tanto encarnado quanto desencarnado acaba ouvindo. Então é útil, muito útil, né? E assim nós finalizamos o capítulo que retrata, as perguntas que retratam sobre os profetas. Então vamos para o Evangelho. 3.2, Evangelho, questão 282. Se devemos considerar o Velho Testamento, quando eu falo em Velho Testamento, eu estou falando das lições dos profetas. A diferença do Velho Testamento, o tempo entre o Velho Testamento, que a gente chama de Velho Testamento, que os nossos irmãos judeus vão chamar de Torá, e o Novo Testamento é mais de 1000 anos. E o Velho Testamento, a Torá, é a junção dos livros dos profetas. Então não foi algo que foi escrito ao mesmo tempo, foi se juntando. E dentro da cultura hebraica era raro quem sabia ler.
Então, o hábito deles era a decorar, era o que eles chamam de ensino oral. E isso eles aprendiam dentro de casa, a mãe ensinava todas aquelas lições. Por isso que nós vamos encontrar histórias. O Antigo Testamento, ele não foi um livro que foi escrito de uma só vez. Ele é a junção dos livros. E existe uma distância muito grande de tempo entre ele e o Novo Testamento. Então, quando o nosso Senhor Jesus ia ensinar, ele citava o Antigo Testamento, a Torá. Ele citava as lições dos profetas. Quando ele fala o que está escrito na lei, como leis, né? Ele está interrogando a um doutor da lei o que estava escrito na lei. Ele chamava de lei todos os ensinamentos do Antigo Testamento, e principalmente as leis mosaicas, né, que eram as regras, né? Por isso que a gente diz que Moisés era o legislador, porque ele criou várias leis, várias regras. Só não a olho por olho, dente por dente, ele plagiou, porque na verdade isso não foi criação dele, ele na verdade copiou, que era o Código de Hammurabi. Então, se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa do homem? Então, olha só, se nós pegarmos só mesmo o índice do Antigo Testamento, só para nós termos uma ideia, ele vai iniciar com Gênesis de Moisés, que vai contando, né? Gênesis vai contando a história da formação do planeta, o início dos homens, todo aquele processo de Adão e Eva que nós conhecemos, e já temos a consciência que se trata de uma parábola, a parábola de Adão e Eva, que é riquíssima de informações. Nós já sabemos que os 6 dias, em verdade, retrata cada período geológico, 6 períodos, e que Adão representa uma humanidade, o ser hominal. Então nós temos que primeiro entender a simbologia para poder nós mergulharmos e tirarmos dali as maiores lições. Então nós vamos ter o êxodo, que é justamente a saída do povo que estava preso. Êxodo é saída, né? Preso no Egito, e que fez o movimento de sair para a terra prometida. Levítico, que são leis. O Levítico é o que deve e não deve fazer. Eu até brinco que o Levítico era para aquela época, era necessária a cultura daquela época, a forma de viver daquela época. Mas tem muitas lições dentro do Levítico de relacionamento, de conviver em sociedade. Ele vai retratando realmente as leis. Aí ele vem Números, Deuteronômio, vem os profetas, Josué, Juízes, Ruth, aí Samuel, Reis, Crônicas. Eram livros realmente que eles foram unindo, né? Vem os profetas, aí vem os salmos. Salmos, o que era salmo? Era livro de cântico. Era um livro de música. Os provérbios, Eclesiastes, e aí Cântico dos Cânticos. E aí novamente mais profetas ainda. E são muitos os profetas. O último é Malaquias, e aí vem o Novo Testamento. Só para a gente ter uma ideia en passant. Então ele pergunta, se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Se o Velho Testamento é a pedra angular, qual é a posição do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus? Olha só o que ele vai falar do Velho Testamento. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O alicerce, qual é a função do alicerce? É a base. É o início, sustenta. Então a gente vai parando para pensar e começamos a perceber que a própria pessoa não estudou, porque Kardec cita o Velho Testamento, cita e com conhecimento de causa, e o nosso Senhor Jesus cita constantemente. E para nós entendermos Jesus, é necessário nós termos uma base do Antigo Testamento, senão a gente não compreende várias lições de Jesus. Para a gente compreender na íntegra, a gente tem que entender um pouco, pelo menos um pouco, do Antigo Testamento. Porque Jesus cita o Antigo Testamento.
que é o livro judaico. Mas lembra que Jesus era judeu, ele não era chinês. O Evangelho é o edifício, então o Velho Testamento é a base e o Evangelho o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, que é o que a gente faz muito. Todos nós ainda fazemos uma exposição maravilhosa do Evangelho de Jesus. A gente faz uma exposição dialogada, mas a gente não faz um movimento de vivência. E a gente às vezes dá umas palestras maravilhosas, a gente defende, a gente fala, a gente chora, a gente treme a voz, se emociona. Jesus, Jesus. E no dia a dia não treme nada, né? Mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, só para a gente entender, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, porque os nossos irmãos hebreus, na época do nosso Senhor Jesus, os judeus, os estudiosos dentro da sinagoga, era cultura eles pegarem um versículo, um texto da Torá, e ficavam discutindo horas, então você conseguia tirar muitas lições de dentro de um parágrafo. E quanto maior a tua introspecção, maior a tua reflexão, tal qual nós fazemos um pouco, a gente pega as citações de Emmanuel na série Fonte Viva e a gente comenta aquilo ali, a gente vai comentar, cada um tirando aquilo que consegue tirar. Esse movimento era feito também dentro da cultura hebraica. Então se reuniam aqueles homens intelectuais, os doutores da lei, imagina, os sacerdotes, os estudiosos, e ficava ali discutindo, passavam horas discutindo, mas prática mesmo, vivência, não tinha. Por isso é que Jesus falava sempre de forma muito dura, muito rígida, muito séria às vezes, assim, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro, porque eles sabiam discutir as lições, as leis muito bem, eles sabiam fazer uma excelente interpretação, mas só isso, aplicavam a si, aplicavam ao povo, mas não a si, né? Vamos para 283, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? Abre aspas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Fecha aspas. Gostei dessa pergunta. Aonde que nós vamos conhecer o Verbo? No livro Gênesis. E disse Deus, entendeu? E disse Deus, né? E ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem, vamos ver o que o Emmanuel vai nos ensinar. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Olha, então aqui ele já deu o nome, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João. Então, a primeira parágrafo, ele diz que Jesus não era um filósofo. Gente, é um atrevimento dizer, Jesus sentiu isso naquele momento. Como que eu vou poder deduzir o que um Cristo sentiu naquele momento? Eu vou estar sempre projetando nele as minhas fragilidades. Eu vejo nele o que está em mim. Porque é isso que a psicologia diz. Eu julgo o outro por aquilo que eu faço, se caso eu estivesse no lugar do outro. Então, como eu faria isso, eu acho que o outro também está fazendo. Então, a gente projeta no outro aquilo que nós iríamos fazer, pelas ferramentas que nós temos. Então, se eu estivesse ali crucificado, eu ia ficar com muito medo e ainda questionar Deus. Tu me abandonou, Deus? Então, eu acho que Jesus sentiu aquilo. Eu acho que ele teve medo e ele, que inclusive ele achou que Deus tinha o abandonado.
mas eu estou projetando nele o que eu sinto, o que eu sentiria caso fosse eu que estivesse naquele lugar. A psicologia explica isso muito bem. Então vamos lá, ele diz: antes de tudo precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, porque de humano é o espírito crítico, ele se revestiu da carne, mas a carne não exerce sobre ele absolutamente nenhuma influência. Nós sabemos que a matéria física, o corpo, falando só do corpo, ele exerce uma influência enorme sobre nós. Basta nós sentirmos fome, basta o organismo, os hormônios ficarem, você perde o controle. As mulheres no período da menstruação, estado de humor, né? Exatamente, então a gente percebe o corpo atuando. Para o espírito superior, ele vai sentir tudo isso? Vai. Isso vai influenciar no humor dele? Não. Ele sabe identificar e equilibrar, sem se contaminar. O corpo não exerce absolutamente nenhuma influência. Jesus, então vamos lá. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor. Enviado de Deus. Então, quando nós acompanhamos lá em Gênesis, e disse Deus é o verbo. Então, ali é o Cristo representante de Deus. Por isso é que nós vamos estudar no livro A Caminho da Luz, quem é o co-criador do planeta Terra? É Jesus. Ele criou o planeta Terra utilizando a matéria elementar primitiva criada pelo Pai. Jesus é o co-criador, mas não o criador, porque sem a matéria elementar primitiva, ele não teria como formar nada. E nós sabemos, nós já estudamos isso no livro A Caminho da Luz. E Jesus chamou uma legião para trabalhar. Por isso que nós vamos encontrar em Gênesis, façamos, não era eu faço, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Cristo é o verbo e o verbo se fez carne. E o fato de ser Jesus, isso não deixa Deus menor, porque Jesus realiza só a vontade de Deus 100%. Acabou essa coisa de, mas eu queria isso, mas Deus quer aquilo. E agora, o que eu faço? Não há conflito. Porque eles perceberam que a melhor forma é fazer a vontade do Pai. Não há mais conflito. Você não tem dúvida o que fazer, você sabe o que fazer. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor. Ele foi a representação de Deus junto do rebanho de filhos transviados do seu amor. Então aqui fica bem claro que o terrícola é o transviado. Nós, os terrícolas, fomos aqueles que desobedecemos. Por isso a parábola de Adão e Eva. A parábola diz: vocês podem comer de tudo, só não o fruto proibido. Aí nós desobedecemos. Então a característica do terrícola, nós que vivemos aqui na terra, é a desobediência. Nós somos os rebeldes, e a gente erra todo dia. Olha, são 40 mil anos já da razão. Nós temos 40 mil anos que nós já pensamos. E temos 2.000 anos de cristianismo, 2.000 anos de Jesus, mais 1.000 e pouco de Moisés, fora os profetas que vieram entre Moisés e Jesus. Então nós já tivemos um movimento de muita enxertia divina. Sim, que é essa turma entre Moisés e Jesus, que Jesus, 500 anos antes, Jesus ainda mandou outra turma, mandou Sócrates, mandou o próprio Buda, mandou Confúcio, mandou Forri, mandou uma turma excelente.
E a gente não quer aprender. Até mesmo o espiritismo, né? O espiritismo, a gente entra aqui, a gente estuda, mas a gente não vive. Para ver o nível de rebeldia do terrícola. Nosso nível de rebeldia. Impressionante. A gente não quer ceder. A gente não quer perder, mas a gente acaba perdendo tudo. Porque a gente perde a alma, né? Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Então, Deus confiou a Jesus os perturbadinhos da terra, os rebeldes. E eu fico imaginando no salto de evolução do nosso Senhor Jesus. Ou então eu acredito, talvez ele já tenha participado da construção de um planeta, da evolução de um planeta, de espíritos que foram dóceis a Deus, que é o comum, é o normal. E de repente Jesus, eu estou aqui viajando na maionese, e de repente Jesus diz assim, olha, agora você... Porque o que os espíritos nos dizem? Que o processo de evolução é infinito. Não tem aquela coisa, chegou, você aprendeu tudo que tinha de aprender. Não, porque nós nunca vamos nos igualar a Deus. Então, o processo de evolução é infinito. Eu acredito que nesse processo de evolução, eu disse, olha, beleza, você já aprendeu agora, você conseguiu educar os bons, conduzir os bons. Agora você vai aprender a conduzir os rebeldes. Mas se com os bons tu ganhou 10 pontos, com os rebeldes tu ganha 1000. E somos nós. Tudo que Deus cria tem solução. Como Ele nos deu o livre-arbítrio, nós vamos passar só mais tempo. Já estamos passando, né? Agora é tipo assim, todas as nossas escolhas contrárias ao amor, porque quando a gente fala em Deus, a gente fala em amor. Porque a única lição que a gente tem que aprender é amar. Quando a gente acha que amar é ficar com cara de leso, né? A gente acha que amar é ser leso. Se a fulana não ama, é leso. Você tem que ir lá, se dar, se defender. Basta um filho chegar em casa e dizer, papai, mamãe, me bateram. Bata também. Você não pode ser leso. Então, chegar em casa, você apanha de novo. Você está entendendo? Então, a gente ainda acha que amar, ser bom, é ser leso, é leseira. Para você ver o nosso nível de entendimento. Então, nesse processo de evolução, verdadeiramente, nesse caminhar, toda vez, quanto mais eu me rebelo, mais eu sofro. Lembra sempre, Deus manda prova, nós arrumamos expiações. E as provas que Deus nos envia não chegam aos pés do sofrimento que nós plantamos para a nossa vida. Costumamos falar, Deus nunca cria um corpo deformado. Ele não criou filhos para nascer e ficar sobre uma cama uma vida inteira. Em hipótese alguma. Se chegamos, porque o processo, a criação do nosso pai era que a gente possa crescer e evoluir, aprender, trabalhando e não dando trabalho. Então, nesse movimento de ficar sobre uma cama uma vida inteira, de perder a linha para poder pensar, nascer idiota, com a idiotia, isso são expiações. E o grupo que está inserido são os comparsas de outrora. Então, isso não é prova, isso é expiação. As provas, elas são de ordem moral, não física. Só para finalizar, então, enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor, do amor de Deus e da sua sabedoria, porque é muita burrice nossa querermos eternizar a vida passageira chamada terra. Isso é um grau de burrice enorme. Então a gente se afasta da sabedoria divina, porque é muito burro eu achar que eu vou ficar constantemente aqui. Não vou, graças a Deus que não vou, é passageiro. Cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os seus tutelados míseros e ignorantes, dando oportunidade às palavras do apóstolo acima
referida? Com o apóstolo João Evangelista, quando nos diz: o Verbo se fez carne. Então, nosso querido Emmanuel aqui explicou por que o Verbo se fez carne e quem é esse Verbo. Agora, olha como ele é doce, o Emmanuel. Jesus, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta. Ele podia ter enviado muito, isso não, eu vou. Permanência direta, eu vou. A lição é do amor, eu me faço carne, que eu quero ensinar para eles como faz. Essa lição eu mesma. Eu tinha mandado um monte, mas essa eu vou. Isso que ele diz. E Deus não fica dizendo: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não. Confia no filho. Mas ele só dá missão ao filho que ele sabe que tem capacidade de fazer. E para um Cristo, ele já aprendeu a lição. Ele é um espelho que reflete 100% Deus. Vamos parar aí, gente? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro.